Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer o resumo do capítulo 3 do livro O Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas na Creche, Currículo de Educação e Cuidados baseado em Relações Qualificadas, da autora Gonzalez Mena, para o concurso PEI da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para o concurso PEI, eu tenho a minha apostila completa em PDF com todos os conteúdos programáticos que constam na bibliografia do edital, valor R$ 30, como também eu tenho o meu curso de discursiva e estudo de caso, valor R$ 50, que inclusive essa aula vocês vão encontrar lá no curso, mas a segunda parte com as sugestões de discursivas e estudo de caso do capítulo desse livro é exclusivo lá no curso, beleza? Agora vamos lá para o resumo do capítulo. Lembrando que no edital não está sendo cobrado o livro em sua íntegra, mas sim os capítulos 2, 3, 7, 10 e 11, ok? Eu não sei se eu vou conseguir fazer o resumo de todos os capítulos, é um livro extenso, é um livro bem denso de se ler, eu estou relendo ele, não terminei de reler todos esses capítulos, mas à medida do possível eu vou tentando aqui fazer o resumo desse livro que eu acho de extrema importância, pois também lendo outros livros, documentos institucionais da Prefeitura de São Paulo, tudo está em torno nessa bibliografia na questão do cuidado, que não pode ser desassociado ao educar. Então, eu tenho quase certeza que o tema das discursivas e estudos de caso vai girar na questão do cuidado com os bebês, certo? Então, eu acho muito importante esse livro e principalmente o capítulo 3, que vai tratar da questão do cuidado como currículo. O cuidado faz parte do currículo e por quê? Então, vamos lá. O capítulo aborda a importância do currículo na educação de bebês e crianças, destacando que, ao contrário do ensino de alto nível, não se pode separar as necessidades intelectuais das demais nessa fase inicial. O foco está nas atividades essenciais da vida diária, palavras-chave que inclusive você encontra no currículo da cidade. A educação infantil é para as crianças viverem a vida cotidiana, é para resolver problemas do seu cotidiano, não é atividades, não é escolarização. Continuando, o foco nas atividades essenciais da vida diária, ou seja, as rotinas de cuidado, como troca de fraldas e alimentar. Muitos pensam que isso não é pedagógico, que não se aprende nada na hora da troca, na hora da alimentação, na hora do banho. Não, o cuidado também é pedagógico. No livro vai abordar que o bebê, desde muito pequeno, nessa rotina de cuidados, ele já aprende muitas coisas. Aliás, o bebê ele já aprende quando sai da barriga da mãe. E a partir de um ambiente no qual o adulto vai planejar para que o mesmo seja investigativo, o ambiente, os objetos e até mesmo o cuidado do corpo e o bebê perceber seu próprio corpo, ele vai aprender e, consequentemente, ele vai se desenvolver. Então, é sim pedagógico. Por isso que na Prefeitura de São Paulo não tem auxiliares de classe, ADI, educadoras, igual em outros municípios, porque a Prefeitura de São Paulo entende que o cuidado e o educar é indissociável e o cuidado é pedagógico, portanto, precisa ser realizado pelo professor e pela professora, e não pelo auxiliar. Então, continuando aqui, esse livro da autora Janete Gonçalves Mena, ele é totalmente dentro da abordagem M. Pickler, que a gente já conversou aqui no canal, que inclusive tem um vídeo falando sobre a abordagem. O capítulo explora como transformar essas rotinas em currículo, enfatizando interações respeitosas, positivamente reativas e recíprocas,
promovendo uma relação próxima e sensível entre a criança e o adulto. O desenvolvimento e aprendizado são analisados durante as atividades de cuidado, destacando a importância da observação constante e habilidades dos educadores para tornar as interações eficazes. Principalmente vocês encontram isso lá no Instituto Pikler, na Hungria, que os cuidadores, os professores, eles cuidam de um grupo muito pequeno de crianças, principalmente na hora da rotina dos cuidados, no máximo 4 crianças para a rotina dos cuidados, porque tem que ser algo muito afetivo, muito íntimo, tem que conversar com a criança, falar o passo a passo, não pode ser algo muito rápido, brusco, que não há nenhum tipo de contato com a criança, algo frio. É claro, vocês vão me dizer, professora Jéssica, na minha sala tem 20 crianças, como é que eu consigo isso? Eu estou no berçário 2 atualmente, com 16 crianças, como é que eu consigo isso? No dia a dia, infelizmente, a gente não consegue, mas para a prova, para o concurso, a gente vai acreditar em tudo que está aqui no livro. Para o concurso, a gente sempre vai acreditar nesse fantástico mundo do livro, que tudo acontece conforme elas contam. E realmente é verdade, o Instituto Pikler, mas não é a realidade aqui no Brasil, infelizmente. Quem sabe um dia, tá? Mas o ideal seria que o professor, ele tivesse um grupo muito reduzido de crianças para ter esse atendimento de qualidade, principalmente na hora do cuidado. Planejando o apego. O apego é um componente crucial do currículo. O apego faz parte do currículo, portanto, o currículo na educação infantil, ele não é conteudista, como eu já falei. As crianças não vão para a escola na educação infantil para ficar fazendo atividade, e sim para cuidados, como também elas vão ali aprender o educar a partir das problemáticas da vida cotidiana, especialmente durante as atividades de cuidado que acontece o apego. Através de interações sensíveis e constantes, o apego se desenvolve proporcionando à criança uma ligação a uma pessoa específica. O desenvolvimento, aprendizado e apego estão interligados, gerando sentimentos de confiança e segurança. Atividades diárias, como trocar fraldas, tomar banho e se alimentar, oferecem experiências sensoriais e oportunidades de aprendizado físico e social, formando a base do intelecto. O apego constrói estruturas cerebrais, como efeitos cognitivos duradouros, reforçando a ideia de que os cuidados constituem o currículo. O apego é essencial para a criança pequena, proporcionando-lhes a sensação de importância e fazendo-as entender que são consideradas como indivíduos durante as interações com cuidadores constantes. Essa ligação beneficia tanto os cuidadores quanto as crianças, fortalecendo a comunicação e a compreensão das necessidades, proporcionando o sentimento de recompensa para ambos. Então, o que isso quer dizer? Aqui nesse capítulo vai dizer que o currículo ele é realmente efetivo quando a criança, o bebê, de fato, ele participa das atividades, principalmente do cuidado. Então, na hora da troca da fralda, por exemplo, eu não vou trocar a criança, o bebê, entrar muda e sair calada. Eu tenho que conversar com o bebê, tocar o seu corpo cuidadosamente, delicadamente, conversar, ter afeto, passar segurança para o bebê. Por exemplo, na minha turma, no primeiro dia, tinha um bebê que ele ficava desesperado no trocador. O trocador da minha sala é alto. Então, foi dias conversando, um apego, trazendo segurança para aquele bebê, porque ele tinha muito medo, provavelmente por causa da altura, ou porque não estava acostumado. Então, é tudo isso, gente. E se não tiver isso, a criança sente, a criança não é boba, ela vai ver que aquele adulto não gosta dela, que tá ali por fazer, que tem nojo dela. Eu já falei aqui, se vocês têm algum problema de questão de nojo em relação a fezes, a troca, a limpeza, não faz esse concurso não, porque você vai viver essa realidade, tá? Então as crianças sentem isso, você não pode transmitir isso.
E esses sentimentos de desprezo, de certo abandono, porque é algo ali que faz, mas não tem uma ligação, a criança sente e isso pode impactar sim o seu desenvolvimento, tá? E a sua aprendizagem, porque a criança ela não vai ter vontade naquele lugar com aquela pessoa de aprender algo. Então é muito importante a questão do afeto. E outro ponto importante que vocês vão ver, inclusive, no artigo da Sueli Amaral Melo, que também está na bibliografia do edital. Quando há um cuidado de qualidade e o educador ele tem toda essa questão do afeto e atenção à criança durante o momento do cuidado, depois, no segundo momento que temos ali no seio, na educação infantil, que são as atividades autônomas, que é uma questão também que está dentro da abordagem Pickler, o bebê, a criança, ela vai ficar ocupada ali na exploração dos objetos, dos espaços que o professor planejou, e ela não vai ficar toda hora pedindo a atenção do educador, pedindo colo, chorando. Não, ela vai ficar de boa. Por quê? A atenção, o apego, a criança teve na hora do cuidado. Por isso que é importante dar toda essa atenção na hora de atividade de cuidado, para na hora da atividade autônoma, a criança não ficar tão dependente do educador. Enquanto a criança está ocupada na atividade autônoma, o educador vai poder tranquilamente pegar outra criança para fazer a atividade do cuidado. Então, principalmente na nossa realidade com muitas crianças, às vezes tem 2 professores, às vezes só tem um, mas geralmente tem 2 professores, a gente vai fazer esse jogo ali para poder dar de conta. Políticas que apoiam o currículo na forma de cuidados. A continuidade do cuidado é vital para o desenvolvimento infantil, sendo implementada através do sistema de cuidadores primários. Nesse sistema, cada cuidador é responsável por um pequeno grupo de bebês ou crianças, promovendo um apego mais forte. Foi o que eu acabei de falar. Então, no final das contas, não é que eu só vou trocar a fralda de 4 bebês, por exemplo. Não, você vai trocar de todos. Mas dependendo da situação também, né? Mas um dia assim mais tranquilo ou na rotina, dá maior atenção para um pequeno grupo, porque vai ser mais demorado, né? A consistência é uma meta importante, minimizando mudanças para que as crianças possam prever o que acontecerá. Portanto, na hora da troca, por exemplo, é importante falar: você vai deitar aqui, a Pro vai tirar a sua calça, vou tirar a fralda, a Pro vai passar o lencinho, vou te limpar. Olha, você tava xixi porque você tava molhadinho. Olha, você tá cocô porque tava mais durinho aqui. Vai conversando com a criança. Quando chegar no final do B2, as minhas crianças, elas já sabem o que é xixi e o que é o cocô. E elas já estão me avisando, Pro, cocô, Pro, xixi. Elas já estão já no caminho, ó. Logo, no começo ano que vem no maternal, elas já vão estar desfraldadas, a maioria delas. Então, olha a importância de fazer todo esse caminho. E além disso, gerando sentimento de segurança, igual o exemplo do bebê que eu falei no começo do ano, que tinha medo de ficar no trocador. A política de continuidade do cuidado envolve permanecer sob a responsabilidade do mesmo cuidador por vários anos, proporcionando estabilidade e coesão ao grupo. A análise crucial para qualquer currículo aqui refere-se a determinar as necessidades individuais de um grupo das crianças. O ideal seria que a professora continuasse com a mesma turma no próximo ano, mas a gente sabe que na realidade aqui no Brasil não acontece. Mas no livro, no Instituto Pickler, essa realidade acontece. A comunicação eficaz com crianças envolve a observação atenta de sinais e a expressão clara de necessidades. A previsibilidade nas rotinas e interações é enfatizada, promovendo a confiança das crianças. A importância de reconhecer e satisfazer as verdadeiras necessidades das crianças é destacada, evitando substituir essas necessidades por comida ou outras formas inadequadas de atenção. Então, por exemplo, de novo, lá na troca de fralda, eu vou colocar o bebê no trocador, a criança, ela tá nervosa, ela tá chorando, eu não vou dar brinquedo para distrair,
Eu não vou dar docinho para distrair. Eu vou conversar com ela, falar todos os passos. É assim que você traz segurança. Não é dando segurança, dando objetos, pois o bebê ele vai acreditar que ele precisa de objeto ou de comida para satisfazer as suas frustrações. Daí é o canal para a obesidade, é o canal para o consumismo. Então, desde bebê, ela tem que entender que as suas frustrações não podem ser trocadas por objetos, por materiais, por comida, ok? Além disso, a necessidade de ar puro e exercícios ao ar livre é mencionado como uma medida saudável em situações onde interesses de adultos entram em conflito com as necessidades das crianças. A abordagem do Pickle Institute é destacada, enfocando uma sequência específica e a confiança na previsibilidade das rotinas. Portanto, o bebê, a criança, precisa ter essa rotina que precisa ser previsível. Então, ela tem que saber quem vai cuidar dela, o que vai ser feito durante esse cuidado. Isso tudo vai trazer segurança ao bebê. A reflexão sobre a comunicação de necessidades e a obtenção de resultados desejados é incentivada. Portanto, quando eu também me comunico com o bebê durante a atividade de cuidados, eu vou estimulando o bebê a se comunicar. É claro, o bebê ele não fala ainda, mas ele vai se comunicar por gestos, movimento do corpo, olhares e até mesmo o afeto. Por exemplo, na minha turma esse ano do B2, eu tenho uma criança que ela está começando a balbuciar as primeiras palavras, ela, ao contrário dos outros bebês, ela ainda não fala palavras completas, porque é um bebê prematuro, então tem uma certa particularidade. Mas, por exemplo, na troca, ela acaricia o meu rosto. Então, olha essa troca. Eu faço carinho nela e ela faz carinho em mim. Então, é uma comunicação também, o afeto que o bebê dá pra gente. Então, olha como é especial esse momento. Então, precisa ser algo bem feito, com atenção, com tempo, as atividades de cuidados. Agora, o capítulo ele vai falar de cada rotina dos cuidados, que no total são 7. Então, começando aqui, o que é a rotina de cuidados? Para que as rotinas de cuidados se tornem um currículo eficaz, é crucial evitar uma abordagem mecânica, que eu acabei de falar. Cada interação do cuidador, ao se concentrar totalmente em uma criança específica durante as tarefas essenciais do dia a dia, prolonga as conexões. Quando os cuidadores realizam tarefas com atenção em outro lugar, perdem a oportunidade de proporcionar à criança uma interação humana íntima. É a acumulação de intimidade ao longo de várias interações que transforma atividades comuns em um currículo baseado em relações. Portanto, as atividades só são vivas dentro do currículo quando há relações, quando há afetividade. Quando é algo mecânico, só para colocar no portfólio, só para colocar no mural da escola, só para dizer que fez, não é currículo, ok? Então, eu vou começar com o primeiro cuidado aqui da rotina, que é a alimentação. O cuidado personalizado e a intimidade física são ressaltados tanto para bebês amamentados quanto para aqueles alimentados com mamadeira. O capítulo descreve detalhadamente a experiência sensorial de um bebê durante a alimentação, enfatizando a importância de uma relação saudável entre o cuidador e bebê. A chave para um currículo eficaz é vista como uma boa relação. Portanto, na parte da alimentação, vai contar toda a história que o educador colocou o bebê no colo e deu um purê de maçã, igual tá aqui na foto, ó. Os educadores estão com as crianças no colo e amamentando no colo. As crianças não estão sentadas em cadeirões, certo? Inclusive no 6, eu sei que não é realidade, mas se vocês verem, principalmente lá no documento da normativa de alimentação que está no edital, diz que no berçário o ideal é que o professor, professora, dê o alimento ao bebê no colo,
não é para colocar em cadeirão, mas eu sei que na prática isso não acontece, isso é praticamente impossível por falta de funcionário, por sala lotada, em N questões, mas no concurso essa realidade existe, tá bom? Então seria isso. Então vai dizer que o educador colocou delicadamente cada colher, conversou o que era o alimento, deixou o bebê sentir a textura do purê, o sabor, o aroma. Não foi algo, eu tô com a sala lotada, levo todo mundo pro refeitório, coloco uns 6 no cadeirão ali e vou pá, ali com a colher, enfiando na boca da criança e vou indo. Não é para fazer isso. Tem que ser algo suave, algo afetivo, o momento da alimentação. Depois, quando a criança está maiorzinha, ela não vai se alimentar mais do colo do educador, ela vai se sentar no banco do refeitório com todo mundo. Mas a gente precisa planejar situações para a conquista da autonomia, para isso, né? Primeiro, use utensílios para crianças, então você vai oferecer utensílios, né? A colher, depois o garfo. Ofereça comidas que possam ser pegas com a mão, com pedaços de banana, a não ser que a família desaprove veementemente. Então, você vai oferecer pedaços. Primeiro, é claro, quando é muito pequeno, na colher, raspadinho, igual purê de maçã. Depois, quando o bebê estiver maior, você vai dar um pedacinho de maçã para ela experimentar na mão e não ficar dando na boquinha. Eu tenho um problema com a minha turma, com algumas crianças que as mães em casa só dá amassado, raspado. Toda reunião de pais eu dou uma bronca, porque quando chega lá na escola, a criança não quer pegar na mão, ela acaba tendo ali uma estranheza de tato, de textura, porque ela não está acostumada com isso em casa, então é complicado, né? Então precisa também conversar essa questão com as famílias. Ofereça pequenos pedaços de comida, então é para colocar pouco no prato, não é um monte. Se a criança quiser mais, você vai colocando aos poucos. Ela vai dali entender a quantidade que ela precisa para se sentir satisfeita. E além disso, é mais fácil para limpar a sujeira ao seu redor, porque a criança não vai fazer tanta bagunça, né? E também permita que as crianças explorem e experimentem novas comidas, a não ser que a família desaprove por questões religiosas, culturais ou até mesmo questões alérgicas, daí é uma questão de saúde, né? Mas esteja consciente de seus próprios limites. Encerre a refeição antes que a criança comece a se sentir desconfortável. Se ela não quer mais, não insista. Um ambiente livre de tensão incentiva a boa digestão. Então, quando é algo muito rápido, que tem muita tensão no refeitório, a criança não vai fazer uma boa digestão. E isso vai impactar depois da criança, na sua evacuação, na sua saúde e entre outras coisas. Troca de fraldas. A importância da troca de fraldas como uma oportunidade para construir relações entre cuidador e bebê. Descreve uma cena observada no Pickle Institute, enfatizando a sintonia entre o adulto e o bebê durante o processo. Apesar de reconhecer que nem sempre a troca de fraldas ocorre suavemente, destaca a resistência como um sinal de crescimento e independência das crianças. Então, vai contar toda a história da educadora que vai fazer um momento de troca com a criança, e a criança está muito agitada, ela vai contando passo a passo, a criança ela começa a se sentir incomodada com a fralda. Então, isso é um sinal de independência da criança para ela ter o autocuidado e logo sair da fralda. Adverte contra o uso da técnica de distração, incentivando a tentativa contínua de envolver o bebê nas tarefas. Então, por exemplo, lá no B2, né? Com o B1, o bebê ele não consegue ainda ser tão ativo no momento da troca, mas a gente vai conversando com ele. Mas no B2, eu peço para as crianças pegar na mochila delas a fralda, se tá cocô, o lencinho, se for troca de roupa, pegar a roupinha. A criança, como é um trocador alto, tem as escadinhas. Eu incentivei desde o começo do ano
a subirem agora, todos já conseguem subir sozinhos no trocador. Eu não preciso mais pegar no colo porque haja abraço. E aí eu vou conversando, daí eu falo, olha, vou colocar a camiseta. Você pode esticar o seu bracinho, por favor? Coloca aqui, ó, no buraquinho. A perninha, coloca aqui no buraquinho. Vem aqui me ajudando. Então, é nesse momento ali que a criança vai participando e vai criando autonomia. Então, ele já tem essa autonomia. Chama para troca, pega a mochila, pega a fralda, dá a fralda para pro. Então, olha só como é importante tudo isso. Eles já estão muito assim autônomos nessa questão, né? E também eles já têm autonomia. Por exemplo, na minha sala, no banheiro, tem dentro um banheiro. Daí tem uma pia, no caso, para eu lavar minhas mãos e uma pia menor para eles lavarem as mãos. Daí, no momento da troca de fraldas, também no livro vai dizer que é importante toda a questão de higiene para não termos a questão de contaminação. Portanto, após a troca, não é só o educador que deve lavar as mãos, a criança também deve lavar as mãos. Também não é necessário usar luvas, até mesmo se for troca de cocô, a não ser que tenha feridas ou na criança em suas partes ou feridas na mão do educador. Mas se não for o caso, não precisa de luvas. E sempre também precisa o trocador estar higienizado e também falar outras questões de higienização para não ter a questão de contaminação durante a troca de fraldas. E para fechar aqui na questão da troca de fraldas, além disso, aborda procedimentos higiênicos essenciais durante a troca de fraldas para prevenir doenças, enfatizando a importância da conscientização e participação total do bebê no processo para que essa experiência permaneça parte do currículo, que é o que eu havia acabado de falar. Treinamento e aprendizado na ida ao banheiro, que é o vulgo desfraude. O processo de aprendizado da ida ao banheiro, preferindo essa abordagem em vez do tradicional treinamento, com foco no desenvolvimento e na parceria estabelecida durante as trocas de fraldas. São oferecidas dicas para facilitar o processo, como proporcionar uma sensação de segurança física, usar roupas simples e soltas, ser gentil com acidentes e evitar disputas de poder. Então, na época do desfraude, a criança tem que pedir para as famílias roupas soltas, folgadas, nada de roupinha apertadinha ou roupinha nova, bonitinha, para ir para o shopping. Não, para creche é roupa batida, é roupa folgadinha, é roupa confortável. Se a criança acontecer de, infelizmente, né, fez ali na roupa, porque ainda não conseguiu ter esse controle muscular, né, das suas fezes até ir ao banheiro, não vai gritar com a criança, não vai brigar com a criança, seja gentil, converse um acidente, eu vou te limpar, da próxima vez, né, você vai ao banheiro ou pede para pro, me avisa, mas jamais grite com a criança, senão ela vai retroceder o processo de desfraude. Destaca a importância de cooperar com as famílias e respeitar diferentes visões culturais em relação ao momento certo para iniciar o aprendizado da ida ao banheiro, reconhecendo a diversidade de percepções, tempos e estilos nesse aspecto. Portanto, não é você, professor e professora, que vai dizer o momento do desfraude. Primeiro, quem decide isso é as famílias, mesmo porque o desfraude tem que acontecer em casa. Se acontece só no SEI, não vai adiantar em nada, só vai atrapalhar e vai atrasar ainda mais essa questão. E outra, é no momento da criança, não é nem no meu momento como educador e nem no momento da família. É no momento da criança. Algumas serão mais rápido e outras nem tanto, mas isso uma hora vai acontecer. O que não pode é traumatizar a criança, tentar acelerar a criança de alguma forma. Uma hora o desfraude vai acontecer. Lavando, dando banho e arrumando. Geralmente não se dá banho, né? Só em casos assim de emergência ou de algum imprevisto, tá? Mas também é falar dessa questão do banho e a questão da higiene como um todo, principalmente ao lavar as mãos. As crianças têm prazer de lavar as mãos, é algo sensorial muito prazeroso.
Os bebês, as crianças adoram a questão de mexer com a água. Então, não é só uma questão de higiene, é uma questão de prazer também, né? Aborda as práticas de lavagem, banho e arrumação em programas de cuidado infantil. Destaca que muitos programas deixam o banho a cargo dos pais, mas algumas situações especiais podem demandar intervenção. Então, por exemplo, na rede que eu trabalho, a gente não dá banho, a não ser a criança teve uma diarreia, precisa dar banho. A criança vomitou, precisa dar banho. Ou eu fiz alguma proposta de atividade autônoma no qual a criança se sujou muito, daí é o caso também. Se não, não há necessidade de ficar dando banho na escola, fica a cargo das famílias. Também possíveis conflitos entre pais e cuidadores devido a diferentes padrões de limpeza e destaca a importância de respeitar opiniões culturais diversas sobre higiene. Menciona que lavar as mãos antes das refeições é uma prática comum e prazerosa para as crianças. Quanto à arrumação, discute a variedade de perspectivas sobre a experiência das crianças ao chegarem e partirem, destacando a importância de respeitar a diversidade de opiniões sobre cuidados com o cabelo. Portanto, se a família não quer que você mexa no cabelo da criança, você não vai mexer. Algumas querem, mas tudo tem que se conversar, principalmente a rotina do SEI, né? Nem sempre dá para arrumar cabelo, e eu acho até isso meio que irrelevante, né? Há outras coisas muito mais importantes para se preocupar do que ficar arrumando cabelo, colocando lacinho, fazendo trancinha. Não gostam disso a maioria. Pelo menos as minhas já chegam já na sala, já vai tirando lacinho, já vai desfazendo o que a mãe fez. Eu nem ligo, deixa a criança. Eu só tenho cuidado de tirar os lacinhos da mão delas para não colocar na boca e guardar na mochila, para não perder, só isso. Tem que deixar a criança à vontade. Mas é claro, importante. Vai entregar a criança no final do dia, lava a mão da criança, lava o rosto, troca a roupa. Mas a maioria chegam limpinhas, roupa limpinha. Então, se a gente recebe a criança limpa, a família também gostaria de receber ela limpa também. Então, a gente precisa ter esses pequenos cuidados na hora de entregar as crianças ali na saída. Vestir-se. Precisa-se incentivar a autonomia das crianças durante as atividades de vestir-se. Destaca a prática de simplificar as tarefas até o ponto que a criança possa contribuir, como, por exemplo, retirar uma meia. Isso é apresentado como uma maneira de promover a cooperação e o desenvolvimento da habilidade de vestir-se e desvestir-se. O exemplo ilustra como a paciência inicial é recompensada quando as crianças se tornam proficientes nessas habilidades. O exemplo ilustra como a paciência inicial é recompensada quando as crianças se tornam proficientes nessas habilidades. O contraste entre uma abordagem de trabalho em equipe e uma abordagem em foco no grupo é ilustrado em duas cenas, destacando a importância do envolvimento da criança nas atividades diárias. Então, aqui nessa parte no livro, vai dar dois exemplos. Um do qual tem todo o cuidado, o tempo, a educadora fala como se vestir, a criança vai ajudando, igual no exemplo que eu dei com as minhas. E outro, que é algo muito rápido. Vem aqui, tira, põe, vai, volta, próximo, vem, tira e põe. Aquele algo mecânico. Nesse algo mecânico, a criança ela não vai aprender a autonomia de tirar e colocar a roupa. Quando você tem mais esse cuidado, as crianças têm. Por exemplo, as minhas estão saindo do B2, todas conseguem colocar o próprio chinelo no pé, tirar e colocar. Isso por quê? Porque eu tive todo esse cuidado, por mais que a rotina seja difícil, falta de funcionário, de ter esse cuidado na hora de vestir-se, para eles poderem perceber cada etapa e como funcionava, para no final do ano eles conseguirem essa autonomia. E para fechar aqui, o último cuidado, o cochilar, ou a hora do sono, né, dormir, destaca a importância de tratar as crianças com respeito, evitando tratá-las como objetos e reconhecendo sua individualidade. Ele aborda o cochilo e os padrões de sono das crianças, enfatizando a necessidade de entender as suas necessidades individuais. Também destaca a importância de criar condições para as crianças se sentirem seguras e confortáveis durante o sono, respeitando as práticas culturais e as preferências dos pais. Além disso, sugere estratégias para promover o descanso
como garantir privacidade visual. Então, colocar uma manta, um paninho ou desligar a luz, oferecer uma atmosfera pacífica e silenciosa e proporcionar oportunidades para exercícios e também algo de afeto. Tem crianças que estão caindo de sono, mas se você colocar elas no colchonete, elas não dormem por si só ou vão demorar muito para dormir. Por quê? Elas precisam de um colinho, de alguém fazendo carinho, para elas poderem dormir. Então, também tem essa questão do afeto na hora de dormir. A reflexão sobre o tratamento pessoal com o objeto destaca a importância de reconhecer a criança como ser único, enfatizando a comunicação com os pais para entender as necessidades específicas de cada criança. Então, você vai perguntar para a mãe, para o pai, como a criança dorme. Então, às vezes a criança ela dorme no escuro, então precisa desligar a luz. Às vezes a criança ela dorme ali com uma manta específica ou de bruços, precisa tomar cuidado com a questão do mal súbito, que vai ser destacado aqui no livro, procedimentos para a criança não ter mal súbito durante o sono. Então, é aconselhável a não dormir de bruços, tentar evitar ao máximo. Se a criança ela dorme só com a manta em sua volta, precisa deixar um espaço para respiração, certo? E, finalmente, deve-se considerar as tarefas de cuidado como experiências vitais ao aprendizado, proporcionando momentos de interação personalizada durante as atividades diárias. O uso de registros anedóticos é sugerido como uma maneira de garantir atenção individualizada. Portanto, durante as atividades de cuidados, eu também vou fazer a observação, os registros também para a documentação pedagógica. A documentação pedagógica não é só nas atividades, vamos dizer assim, normais, no qual a criança vai fazer alguma coisa com materiais, ou fazer alguma proposta, ali algum território, não. Também eu tenho que fazer registros e colocá-los na minha documentação pedagógica, o momento das atividades de cuidados, ok? E para fechar o resumo, aliás, no livro, em cada final de capítulo tem um resumo geral. Então, o que é importante vocês saberem desse capítulo? A questão que o cuidado faz parte do currículo e o currículo só é efetivo quando a criança participa dessas atividades de cuidados, ok? Também é sugerido a questão da previsibilidade das atividades de cuidado, que seria ideal ter uma continuidade dos cuidados, e também vai falar das 7 rotinas de cuidado: troca de fralda, treinamento de ida ao banheiro, que é o desfralde, banho, também a questão de vestir-se, também a questão da alimentação e a questão do cochilo ou sono. Beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!